Bom dia. Nessa aula eu gostaria de começar, né, com as questões que a Bianca Bárbara Guimarães me endereçou, a propósito das últimas aulas, especialmente sobre o fator quantitativo, né, e retomar, então, também a partir das questões dela, algumas considerações que eu já fiz nas aulas anteriores, sobretudo nas duas últimas, sobre o fator quantitativo. As dúvidas, né, e as perguntas da Bianca, né, foram divididas em duas partes. Né? A primeira parte, né, que corresponde à primeira pergunta, né, é se o sonho é o momento do eu se confrontar com as pulsões. Eu acho que é uma pergunta bastante interessante, assim, ela não é, digamos assim, o tema principal, né, desse texto de Freud, mas sem dúvida a gente pode responder, né, que sim, né, Freud chega a evocar, né, em algumas partes o sonho, né, é, eu não acho que ele é o único momento, né, em que se dá o confronto do eu com as pulsões, mas ele é um momento, né, um acontecimento privilegiado, né, porque a ideia de Freud é que quando se dorme, né, assim, há uma diminuição da censura, né, e há um desinvestimento, né, na vida cotidiana, né, na vigília, na dita realidade, né, e que isso abre, né, um caminho, né, digamos, para a manifestação das pulsões. Né? Então, Freud se serve até da referência ao sonho, né, no texto sobre a análise finita e a infinita, né, para falar exatamente de como, né, no caso aí, né, dos sonhos, né, a gente teria, né, um momento em que essas pulsões, né, que supostamente estariam adormecidas, né, elas vão se manifestar, né, e é por isso que às vezes, né, a, o sonho pode ser uma ocasião, né, do sujeito se ver confrontado, né, com coisas que no dia a dia, né, ele não está ali propriamente atento a elas, né, e que é por isso que muitas vezes, né, a reação, né, que se tem, é uma reação possível aos sonhos, de se acordar, né, como no caso dos sonhos de angústia, né, assaltado ali por alguma coisa que aconteceu, né, ou mesmo, né, nos sonhos que não são tão claramente assim, sonhos de angústia, né, a gente vai ver que muitas vezes o sonho tem esse efeito, né, de que ele nos parece enigmático, né, que a gente não consegue entender, né, exatamente aquilo que se passa nos sonhos. Né? Então, de fato, em termos, né, do fator quantitativo, né, a gente pode dizer que o sonho é realmente um momento, né, privilegiado, né, um acontecimento, melhor dizendo, privilegiado para a gente ver a ação, né, desse fator quantitativo. Né? A segunda parte, né, das dúvidas, né, que a Bianca Bárbara Guimarães me endereçou, tem a ver mais especificamente com o fator quantitativo. Né? Então, ela pergunta, né, se o fator, né, teria a ver, né, com uma certa equação, né, entre a pulsão, né, e o eu, né? Ou se ele seria, né, um modo de quantificar, né, a intensificação do poder das pulsões. Né? Então, a gente vê claramente, né, a partir dessa pergunta, né, uma,
né, a importância da gente voltar, né, ao tema do fator quantitativo, né? Então, eu lembro aí algumas formulações que eu já fiz, né, especialmente nas 2 últimas aulas, né? Então, eu indicaria, né, num primeiro momento, que de fato, né, o fator quantitativo ele implicaria, né, não é exatamente uma equação, mas uma tensão, né, entre a pulsão, né, e o eu, né, e o fator quantitativo diz respeito, né, especialmente às pulsões, né, como Freud vai situar, né, várias vezes no seu texto, né. E de fato, quer dizer, como o próprio nome diz, né, para retomar aí a segunda questão da Bianca, né, ele ele designa, né, sim, uma certa quantidade, uma quantificação, né, das intensidades, né, da pulsão ou do poder pulsional, né, fazendo uma ressalva que essa quantidade, né, que tem a ver com o fator quantitativo, né, ela não é exatamente, né, uma quantidade mensurável, né, do ponto de vista da psicanálise, né? Então, ou seja, Freud usa o termo quantidade porque há uma expressão, né, disso que nós sentimos no corpo, né, a força das pulsões em termos de quantidade, né? A gente vê essa força aumentar, diminuir, ela se deslocar, né? Por exemplo, quando temos sintomas corporais de uma parte do corpo para outra, né? Mas a gente não tem como medir, né? No sentido mais estrito, né? Desse verbo, né? O mais objetivo desse verbo, né? O que seria esse fator, né, quantitativo, essa manifestação quantitativa das pulsões, né? Então, por isso que eu achei também importante, a partir especialmente dessa segunda parte, né, das questões da Bianca, retomar, né, algumas referências, né, que eu fiz ao fator quantitativo nas 2 últimas aulas, né? Então, lembrando que a primeira vez, né, que Freud usa essa expressão, né, no texto, né, no 18º parágrafo de A Análise Finita e a Infinita, né, na edição que nós estamos seguindo da Autêntica, né, na página 328. Né? Então, ele vai falar, né, do poder irresistível, né, do fator quantitativo na causação da doença. Né? Então, a gente vê aqui, né, a referência ao poder, né, no sentido da potência, né, da intensidade, né, como a própria questão da Bianca, a segunda questão da segunda parte, lembra, né? E, ao mesmo tempo, né, essa dimensão irresistível, né, no sentido de que, por mais, né, por exemplo, que o eu, né, possa tentar, né, se defender ou evitar, né, ou diminuir, né, a força, né, desse fator, há algo, né, que nós vamos experimentar nele, né, com relação a ele, que é irresistível, né? Quer dizer, então, ou seja, mesmo que ele cause, né, esteja, né, como sendo um dos fatores, né, de causação da doença, né, há algo, né, de irresistível, né, que remete aí à dimensão, né, da satisfação das pulsões, né, que tomam, né, de fato o corpo, né? Então, no 18º parágrafo é que essa expressão, né, fator quantitativo, aparece pela primeira vez na página 328, né? Mas um pouco antes, né, no 16º parágrafo, né, eu acho que a gente já pode encontrar uma referência, né, de Freud a esse fator, né? Então, no 16º parágrafo, né, na página 326 da edição da Autêntica,
de a análise finita e a infinita, né, Freud lembra, né, 3 fatores que tornam, né, oportuno o tratamento psicanalítico, né, que, digamos, que justificam, né, que corroboram, né, a necessidade ou a oportunidade, melhor dizendo, de um tratamento psicanalítico, né? Então, o primeiro fator é o que ele chama de a influência dos traumas, né? O segundo fator é a força pulsional constitucional, né? E o terceiro fator é a alteração do eu, né? Então, me parece que esse segundo fator, né, quando ele fala de força pulsional constitucional, né, a gente já encontra, né, nessa menção aí, né, a pulsão e a força, né, uma referência do que seria, né, esse fator quantitativo, né, que ele vai nomear mais explicitamente 2 parágrafos depois, né? Então, só para também lembrar, né, Freud chega a questionar, né, se o adjetivo constitucional, né, que é o mesmo que a gente poderia chamar de congênito, né, seria realmente necessário, né, de ser colocado aí, né, porque né, se de fato, né, é algo congênito ou não, porque a pulsão, né, também vai se manifestar, né, ao longo, né, da vida, né, e vai haver inclusive processos de intensificação, né, pulsional ao longo da vida, né, para além do próprio nascimento, né? Então, Freud mesmo mantendo, né, de alguma forma essa referência, né, à força pulsional constitucional, né, alguma coisa congênita, alguma coisa que, vamos dizer, tem a ver com o fato do corpo ser vivo, né, assim, então não apenas, vamos dizer, não é a questão só, né, propriamente biológica, né, mas é que o corpo é vivo e então que ele é tomado aí, né, pelas pulsões, né? E mesmo considerando que a pulsão, né, as pulsões vão impactar esse corpo também em outros momentos da vida, né, Freud não deixa de considerar, né, que é oportuno, né, manter essa referência ao constitucional, né? Mas ele também vai falar, né, na página 326, de força pulsional atual, né? Ou seja, de que também, ao mesmo tempo, há momentos, né, da vida, né, que essa força pulsional, essa dimensão quantitativa da pulsão vai ficar mais presente, né? Depois, mais adiante, né, do texto, ele vai lembrar, por exemplo, 2 momentos, né, em que isso acontece, né, de uma forma também um pouco mais generalizada, se a gente puder dizer assim, que são, né, a puberdade e a menopausa, né? Aí já no 18º parágrafo, na página 327 e 328, né, do texto da edição da Autêntica, né? Então, ou seja, a puberdade e a menopausa, né, vão mostrar como que as exigências, né, da pulsão vão se manifestar, né, mais tarde, então, ou seja, não só alguma coisa que vem ali com vamos dizer, a presença, né, da vida quando se nasce, né, mas também em outros momentos da vida, né? Então, a puberdade como um elemento, né, se a gente for pensar aí do ponto de vista da sexualidade, né, a perspectiva ainda mais fisiológica, né, da sexualidade, que não é completamente, vamos dizer, nessa perspectiva fisiológica, embora possa estar presente, não é a principal, né, para a psicanálise, né? Mas o quanto que nesse momento que é a puberdade, né, existe aí toda a intensificação hormonal, né,
que implica, né, um tipo de apelo, né, assim, do corpo, né, à sexualidade, né? Mas a gente vai ver que, por isso que não é só uma questão hormonal, que muitas vezes esse apelo, né, do corpo, né, à sexualidade, o sujeito pode perfeitamente responder a isso, né, por exemplo, com uma certa inibição no que diz respeito à própria sexualidade, né? Então, não é porque, né, existe aí esse aumento fisiológico, isso corresponderia, né, a um aumento aí da presença, né, pulsional, como se ela fosse, né, relativa à fisiologia, né? Mas do quanto que é, é, essa fisiologia, né, hormonal, né, ela de algum modo tem, né, para Freud, né, uma resposta no nível das pulsões, né? E essa resposta pode variar de sujeito para sujeito, né? Da mesma forma que na menopausa, né, embora fisiologicamente a gente possa pensar, né, ou considerar que há uma diminuição ali hormonal que inclusive afeta, né, algo aí da experiência sexual, né? Muitas vezes, né, essa diminuição, né, pode, né, em alguns casos implicar, né, antes o contrário, assim, né, uma presença, né, da manifestação sexual do ponto de vista pulsional, né? Então eu mesmo já atendi um caso, né, que a pessoa não tinha nenhum tipo de manifestação, né, da sua neurose, né, e mesmo tinha uma relação até bastante inibida, né, em relação à sexualidade e que com a menopausa, né, ao invés dessa inibição, digamos, eh, se, se intensificar, né, ou mesmo dela viver isso, né, a sexualidade, o distanciamento em relação à sexualidade de uma forma muito mais tranquila, né, é antes o contrário, né, que vai acontecer, né? Então, ou seja, a figura ficou, né, né, o caso tanto de essa mulher vai, na verdade, ser muito mais assaltada, né, pela sexualidade do que ela tinha sido, né, até então, né? Então, a gente vê que é por isso que essa quantidade, né, quer dizer, diferente, por exemplo, dos hormônios, né, ela não é propriamente mensurável, né? É, e é por isso que, mesmo que a puberdade, né, e a menopausa, né, como eu também já indiquei, sejam momentos que até, né, os manuais de psiquiatria muitas vezes situam, né, como momentos chaves, né, para a manifestação ali de certos sintomas, né, ou como se diz hoje em dia, de transtornos, né, não quer dizer que né, para a psicanálise que esses momentos sejam momentos, digamos, né, não é na fisiologia, né, propriamente que a psicanálise vai se pautar exclusivamente para pensar esse fator quantitativo, né? Mas, por exemplo, como que no caso aí dessa paciente, né, quer dizer, o que a gente tinha era mais o efeito, né, subjetivo, né, dessa diminuição hormonal com relação à sexualidade que cria, né, uma situação assim é, de, de apelo, né, sexual, né? Então, justamente quando ela perde ali, né, do ponto de vista da sua fisiologia, né, alguma coisa da satisfação sexual, né, é aí que ela fica, né, querendo, né, é, essa satisfação, ou ela fica confrontada, né,
com a manifestação da sexualidade, né, num momento em que essa sexualidade, do ponto de vista fisiológico, não teria mais como, né, dentro das situações normais, sem medicação, etc., né, ela não teria mais como se manifestar da mesma forma que antes, né, e, no entanto, ela se manifesta de uma forma ainda mais intensa, né, a ponto de que isso perturba, né, essa mulher, né. Da mesma forma, o caso, né, que Freud cita lá, numa parte do texto, né, da mulher que é submetida, né, assim, à cirurgia, né, de retirada do útero, né, quer dizer, ela não tinha nenhuma questão ali propriamente com a maternidade, mas é justamente, né, nesse momento que ela tem que passar por essa cirurgia, né, que ela adoece de uma forma implacável, né, e a gente vai ver que o elemento, vamos dizer, constitucional ou congênito, né, que já estava lá e que vai, de algum modo, ser reforçado, ser intensificado, né, com essa cirurgia da retirada do útero, né, é o fato de que, como Freud disse, né, a primeira vez que ele a atendeu, né, e que teve um tratamento com ela até bem sucedido, né, o que determinou, né, essa procura, né, dessa paciente com relação a Freud, foi um certo distanciamento, né, que essa mulher tinha com relação à vida, né? Então, não deixa de ser curioso, né, que a retirada do útero, quando, né, nessa dimensão subjetiva, simbólica, né, de retirada, né, dessa parte do corpo onde a vida é gerada, né, tem sobre essa mulher esse efeito, né? Na época que ela faz essa cirurgia, né, o próprio Freud diz, quer dizer, ela nem tinha mais condições de ter filhos, né? Então, de novo, não é a fisiologia que conta, né, mas é o impacto pulsional, né? Então, um impacto pulsional que tem a ver com o corpo, né, porque é o útero que é retirado, há algo, né, que é extraído do corpo, né, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, tem a ver com as palavras, né, quer dizer, porque a, esse útero que é retirado, efetivamente, do ponto de vista fisiológico, ele não servia, né, para gerar, para acolher ali, né, mais um bebê, né? Essa mulher não tinha mais condições de ter filhos, né? Não é o fato dela deixar de ter um útero que a impossibilita, né, de ser mãe, né? Ela já não podia ser mãe em função da idade dela, né, e da época em que isso aconteceu, muito antes, né? Então, novamente, a gente vê que, né, essa quantidade, né, do fator quantitativo, ela não é propriamente mensurável, né? Da mesma forma, não quer dizer que toda pessoa, toda mulher que passa, né, por uma cirurgia de retirada do útero, que ela vai necessariamente, assim, sofrer, né, a ponto, né, de ter a partir daí a manifestação, né, de uma neurose ou de um sintoma, né, que pode chegar mesmo a ser intratável, né, como aconteceu lá com essa paciente de Freud, né, que nem quis, né, apesar do agravamento ali dos sintomas, né, ela nem quis retornar, né, a qualquer tipo de tratamento, né. Uma outra menção, né, importante, né, que Freud faz ao fator quantitativo, né, é quando ele fala, né, na página 331 da edição da Autêntica, né, 22º parágrafo, né, dos fenômenos residuais, né, ou do resquício parcial, né, que podem, né, permanecer, né,
num paciente, mesmo, né, com a conclusão de uma análise, né? É, ou mesmo, né, com a resolução de um determinado problema, né, até mesmo fora, né, de uma análise, né? Então, nesse 22º parágrafo, né, a gente vai ver, né, uma citação, digamos, até poética, né, assim, o que Freud vai demarcar, né, como sendo a força, né, desse fator quantitativo, né? Então, ele vai dizer que aquilo, né, que alguma vez ganhou vida, né, ou seja, aquilo que pulsa, né, podemos dizer, aquilo que tem a ver com as pulsões, sabe se manter de forma tenaz, né? Então, ou seja, não é a diminuição, né, fisiológica da sexualidade que a gente vai encontrar na menopausa, ou mesmo num outro sentido na andropausa, né, na vida também sexual do homem, né? Não é essa dimensão do ponto de vista fisiológico, né, que vai implicar necessariamente, né, do ponto de vista pulsional, um desinteresse, né, pela vida sexual, né? Então, ou seja, o que ganhou vida sabe se manter de forma tenaz, né? E é aí que entra a parte mais poética, né, desse 22º parágrafo, né, que Freud vai falar, então, que, às vezes, né, poderíamos questionar se os dragões dos tempos primevos realmente foram extintos, né? Então, frente, né, ao que ele também chama, né, dessa força pulsional, né, que pode se manifestar, né, de um modo inesperado, né, quer dizer, de repente, né, esses dragões, né, que são as pulsões, assim, eles podem ser, né, de novo despertados, né, e causar ali, vamos dizer, várias inquietações, né, provocar várias inquietações, né, ou mesmo arrebatar o sujeito de tal forma que, né, ele pode, então, se ver, né, às voltas, né, com aquilo que ele pensava que já havia sido tratado, né? Então, mesmo na vida de um modo geral, né, Freud lembra isso, né? Por exemplo, como que você pode encontrar, né, na pessoa pacifista, né, um traço, né, de belicosidade, né, de agressividade, né? Que o senso comum fala, né? Quer dizer, a figura está muito quietinha, muito tranquila e tal, mas de repente, né, até suporta muita coisa, mas de repente o dia que ela explodiu foi aquele caos, né? Então é essa ideia, quer dizer, há um resquício, né? Há algo que não desaparece, né, completamente, né? Embora a gente não tenha como prever, né, quando é que isso vai aparecer, né? E muitas vezes, quer dizer, o próprio sujeito pode se ver, né, surpreendido com esse aparecimento, né? Então, como que né, o pacifista que de repente acaba, até mesmo em nome da paz, fazendo, né, uma ação, né, provocando uma ação violenta qualquer, assim, ele pode se surpreender, né, o seu eu aí se surpreende com essa própria violência, né? Então, ou seja, para retomar também a questão da Bianca Guimarães, quer dizer, né, como que essa intensificação ali, né, da pulsão, né, vai surpreender, né, o eu,
né? Quer dizer, então vai ser um enigma, né, para o eu, né? Do tipo, então, como que eu que quero a paz, que não quero fazer a guerra, quer dizer, me torno, né, ou me tornei nessa circunstância assim tão violento, né, tão pouco pacífico, né? Então isso mostra, né, como que Freud, né, vai dizer, né, na página 332, no 23º parágrafo, né, nós vamos ver como que ele reencontra, né, a partir desse impacto, né, das pulsões, né, dessas surpresas, né, que as pulsões, né, que o fator quantitativo relacionado às pulsões, né, que tem a ver, então, no fundo, com a força das pulsões, né, então, com o modo, né, intenso como as pulsões vão sempre buscar uma satisfação, né, de um modo ou de outro, né, quer dizer, as pulsões sempre se satisfazem, né, então elas não conhecem, né, nenhum tipo de obstáculo, né, e então por isso que Freud, né, na página 332, né, 23º parágrafo, vai, né, dizer que esse domínio, né, das pulsões, né, né, na verdade, sempre imperfeito, né, e que ele pode ser tomado mais como uma referência, né, propriamente teórica, né, do que como, né, de fato, né, uma, uma experiência, né, efetiva, né? Então, ou seja, por isso também que eu, numa das aulas, disse, né, para vocês que, de fato, né, o final de uma análise, né, não implicaria, né, a meu ver, e com isso eu acho que eu encontro elementos em Freud para poder sustentar, né, ele não implicaria, né, uma relação propriamente de dominação, né, ou de domesticação das pulsões, né, mas sim, né, de uma outra relação, né, a ser mantida com as pulsões e com essa força, né, que se manifesta, inclusive, como se fosse, né, uma quantidade, né, que atravessa o corpo, que Freud, né, em outros textos, chegou a comparar como se fosse uma descarga elétrica, né, que toma o corpo, que arrebata o corpo, né, e que não tem só a ver, né, não é uma intensificação que tem só a ver com algo, vamos dizer, com uma excitação, né, no sentido mais trivial desse termo, né, pode até ser, né, uma força, vamos dizer assim, negativa, né? Então, por exemplo, o relato muitas vezes que a gente encontra, né, de sujeitos que sofrem, né, de depressões sérias, né? Então, a depressão como essa vontade, né, de essa falta de vontade, né, essa vontade de fazer nada, né, ou esse desânimo, né? Como que esse desânimo, né, que não tem nada a ver com uma excitação, né, ele é uma força, né, ele é um peso, né, e como que os deprimidos muitas vezes vão nos contar, né, do grande esforço, né, da grande força que eles têm que fazer para fazer, né, a mínima coisa, né, vamos dizer, para levantar da cama, né, para dizer bom dia para alguém, né? Então, isso mostra o quanto que essa quantidade, né, esse fator quantitativo, né, que está presente ali, né, nas pulsões, quer dizer, ele toma, né, uma forma, né, quer dizer, a quantidade pode ser até baixa, né, por exemplo, de vontade de fazer alguma coisa, mas o impacto, né, dessa quantidade baixa sobre o corpo, né, é um impacto enorme, né? Então, de novo, né, não é uma quantidade só para ser pensada, né, em termos objetivos ou em termos materiais, né? A gente vai ter que considerar aí a,
a subjetividade, né? E que para a psicanálise não é uma subjetividade como a psicologia muitas vezes trata, né, esse termo, né? Não é que, né, de novo, quer dizer que toda pessoa que sofre ali, né, uma perda e tal, que ela vai ter uma depressão ou que ela vai ter que ser reanimada, né, ou que em função do momento que nós estamos passando, que a gente vai ter que viver, né, necessariamente uma tristeza, né, uma perda ali dos nossos laços, né, ou que a gente teria que criar propedêuticas, né, uma espécie de profilaxia, né, ou de prevenção em relação a isso, né, quer dizer, então, ou seja, não é assim que a psicanálise trata, né, a força, né, desse fator quantitativo, quer dizer, essa força, né, ou melhor dizendo, essa manifestação desse fator, ela pode variar, né, tanto, né, de pessoa para pessoa, quanto também no que diz respeito à vida de alguém, né, assim, em diferentes momentos da vida de alguém, né? Então, também por isso que, às vezes, né, as pessoas que nos procuram para um tratamento falam disso, né? Quer dizer, como que eu sempre me dei bem fazendo isso, eu sempre não tive dificuldades com isso, e agora, né, de repente, não sei o que aconteceu, se foi a pandemia, etc., não consigo fazer mais aquilo que eu sempre faço, né? Então, você vê que mesmo na vida de alguém, tá vendo? Quer dizer, quando algo desse fator aparece, ele se expressa, né? Ele pode se expressar de uma forma, né, que a gente não tem muito como predeterminar, né? E que é exatamente essa diferença, né, que passa aí, né, de situação para situação, de pessoa para pessoa, que interessa a psicanálise verificar e abordar e encontrar, né, para essa diferença a solução que cabe para essa diferença, né? Então é isso, espero que tenha conseguido esclarecer as questões, né, para a Bianca Guimarães e que isso também tenha servido, né, para as outras pessoas, porque não recebi nenhuma questão mais de ninguém, né? Então, espero que esteja tudo claro, né, para todo mundo, e que agora fique mais claro, né? Mas se ainda assim, né, vocês tiverem dúvidas ou questões ou comentários, podem postar aqui, né, junto aos comentários do YouTube ou me mandar e-mails, né, para eu poder retomá-las, né, em outras videoaulas. Muito obrigado. Até mais.